Então nós vamos falar agora. Boa tarde para vocês, tudo bom com vocês? Esse eu vou ficar aqui, não vou sair daqui não. O Guga Mafra deve estar chegando, mas a gente já vai começar porque como é transmitido ao vivo, para nossos amigos do streaming não ficarem ali esperando muito tempo. Né? Transmitido ao vivo? É, transmitido ao vivo. Não posso falar mal de ninguém, então? Você pode falar, mas vai ficar gravado e registrado para a posteridade. Eu não consigo, né? não falar mal de ninguém. A gente sabe que você vai falar mal de muita gente, né? Mas nós vamos falar sobre o uso de influenciadores para a produção de branded content, né? De conteúdo patrocinado. Na verdade, na minha história, eu vivenciei muito isso. Quando eu criei uma rede de blogs lá em 2007, muitas agências procuravam para a gente fazer o bom e velho post patrocinado, né? E me irritava aquilo profundamente. Não que eu seja contra post patrocinado, etc., mas é que o pessoal muitas vezes vinha com um formato pronto para você trabalhar. Eu quero divulgar isso aqui dessa maneira, falando desse jeito. Quando, na verdade, o produtor de conteúdo, quando ele conquista a audiência dele, ele conquista isso fazendo de um modo peculiar, falando com uma determinada linguagem, falando de determinados assuntos que ele vai descobrindo que o público dele gosta, né? Ele vai construindo aquela audiência dele em cima de uma reputação, em cima de uma forma de planejar e pensar o conteúdo. E aí, quando você deixa de lado essa inteligência do produtor de conteúdo, né? Seja... Naquela época era o blogueiro, hoje tem o blogueiro, tem o videologger, tem o twitteiro, tem o facebookeiro, etc, etc, etc. O instagramer, tem instagramista profissional agora, tem de tudo. Tem cara que vende só de Instagram. Não tem aquele cara lá com 4 milhões de fãs no Instagram? Tem um cara que é o Campus Well lá, Isso, que ele tem 500 mil de seguidores no Instagram. Não, ele tem 4 milhões de seguidores no Instagram. 4 milhões? 4 milhões, então, e ele não tem subestimei ainda. Nenhuma outra rede social muito bombada. Assim. Então, tem celebridades de cada rede já. Né? Então, você está deixando de lado esse potencial que o cara tem, essa capacidade que ele tem de produzir conteúdo, essa inteligência que ele tem de lado. Então, o que a gente queria discutir nesse painel é as possibilidades das marcas criarem campanhas junto com o produtor de conteúdo, junto com o influenciador. E é para isso que eu convidei aqui o senhor Maurício Cid Não Salvo, o senhor Fábio Tumi, que agencia algumas personalidades aí, como o PC Siqueira, Dani Calabresa, tem entre humoristas e pessoas na internet, e o senhor Guga Mafra, que está chegando daqui a pouco aí, ele está no trânsito vindo para cá. Segundo ele, está a 4 minutos. Ele disse que ia chegar às 5h40, né? Então vamos deixar publicamente aqui para vocês poderem fiscalizar junto comigo. Né? Toda vez que eu faço um painel sobre esse assunto, alguém chega atrasado. Né? Da outra vez foi o PC Siqueira, dessa vez vai ser o Guga. Daí o Guga Mafra da FTPI, ele agencia o pessoal do Jovem Nerd, Tecnoblog, Meio Beat. Então todos eles têm essa experiência em lidar com as marcas e, na verdade, eu quero muito mais que eles falem de como que foi isso. Né? Inclusive, Ednei, manda bala. Quando você falou esse negócio do Instagram, uma coisa interessante que aconteceu com a gente há pouco tempo atrás agora. Primeiro que existem formas até de você divulgar alguma coisa que não seja nem uma marca ou um produto. A gente fez recentemente uma ação para uma campanha de uma ONG chamada Teto, onde a celebridade ela emprestava o Instagram dela por um dia para uma pessoa de uma comunidade carente, então a agência criou os posts, enfim, a pessoa mandou as fotos e o texto falando sobre aquela comunidade e aquilo era postado no Instagram da personalidade. O Cauê doou dele, eu cheguei a ver isso no do Cauê. Eu cheguei a ver isso no Instagram do Cauê Moura. Do Cauê, exato. Então a gente lá da IKEA, a gente fechou 3 pessoas, que foi a Kéfera, o Cauê e a Dani Calabresa. Inicialmente a agência eles vieram para a gente falar porque eles queriam a Dani Calabresa. E aí, como era uma ação de Instagram, eu falei, poxa, mas por que vocês não usam pessoas da internet que tem muito mais a ver com a história, né? E aí já estava assim, na semana da campanha, e aí a gente colocou o Cauê e a Kéfera, que foram assim, muito de bate-pronto. E o resultado da campanha que foi muito interessante, porque de mais de 40 celebridades, a primeira em likes no Instagram foi a Kéfera. Exatamente a pessoa que entrou aos 45 do segundo tempo. O segundo nome com mais likes foi a Sabrina Sato, enfim, né, porque é uma celebridade de ponta, enfim, conhecida. Mas a Kéfera e o Cauê, por exemplo, eles ficaram entre os 7 primeiros da campanha, em números.
E lá embaixo, vários globais, enfim, várias pessoas que são muito conhecidas na TV, mas que não têm a mesma relevância na internet, né? Ou seja, se eles tivessem feito essa mesma campanha só com pessoas da internet, o barulho tinha sido 10 mil vezes maior, né? Mas acho que foram muito na história da celebridade de TV, e tinha a Global lá que teve, sei lá, 5 mil likes nos 5 posts que fizeram, né? Então, isso tem muito a ver com a adequação, né? Quantos likes ela teve, você sabe? Quem? Quantos likes teve nos posts da... A Kéfera? A Kéfera, 100 mil... 7 milhões e... 100 mil likes nessa Na campanha. Foto 100 mil. A Sabrina Sato, 75 mil. O Cauê teve, acho que 40 mil. A gente acha que a quantidade de seguidores não é a quantidade de likes na foto, né? Não, o Instagram da Kéfera é assustador, cara. Ela posta uma foto, tipo... Quantos seguidores você tem lá, Cid? Instagram, acho que 70 mil. 70 mil, é menos do que um like da Kéfera. Por aí. Menos do que uma foto. É, capaz. Dependendo da foto. Porque, tipo, a molecadinha curte muito, assim, ela postar foto com o batom novo e tal. A galera adora. Não, isso é uma coisa interessante porque é um universo completamente diferente. E aí, como eu estava falando da marca querer colocar... ela chegar com o material pronto... É estranho porque ela não está acostumada a lidar com esse público da mesma forma que a personalidade da internet está desse público. Inclusive, a campanha, uma coisa muito legal é que o material também não vinha pronto da agência, e nem era influenciador, até um tipo diferente, né? Ele é entregado. Conta como era a dinâmica da coisa. Acho que preferia que... Não sei se você quer contar como é que é a dinâmica. Porque, pelo que eu vi no do Cauê, passou por uma pessoa de uma comunidade carente e ela mostrava como é que era o dia a dia dela. A pessoa tirava uma foto dela, da pessoa, que o primeiro post da celebridade era falando o seguinte: hoje estou doando meu Instagram para essa pessoa, ela é da comunidade carente e tal, ela vai... Então, o primeiro post era explicativo do que era aquilo. Então, tinha uma foto da pessoa e uma foto da celebridade juntos, no primeiro post. E as outras 4 fotos eram fotos que a pessoa da comunidade mandou para a agência, que era a Young Rubicon, e aí com o texto, e aí eles mandavam para a gente mastigadinho, assim, olha, posta isso aqui. E a celebridade não podia postar mais nada naquele dia, porque ela estava doando o Instagram por um dia. Entendeu? Então foi uma campanha muito legal, muito bacana. Entendi. Né? Mas poderia ter sido maior, mais óbvio, assim, mas enfim, acho que foi legal para o que foi, mas por exemplo, aquela campanha, a campanha que o Cid participou de Claro, não sei se vocês viram a campanha de Claro 4G. Tava com a barba ainda e tinha um ventilador. Que vinha um ventilador. É o mesmo cara, a gente não trouxe um sósia, não, só para enganar ele. Ele tirou a barba. Né? Tiraram minha barba, né? Tiraram sua barba. Essa campanha, por exemplo, além do CID, do PC e tal, eles queriam misturar com outras pessoas que não tinham nada a ver com a internet. E a gente conseguiu convencer a agência e o próprio cliente a falar, não, vamos fazer só com as pessoas da internet. Porque é uma coisa só para a internet, né? Enfim, para que você vai trazer um global, alguma coisa assim? E aí, realmente, além do CID, do PC e da Kéfera, entrou um monte de gente. Entrou o Marcel, do Byte que eu gosto, o Marcos Castro... o Buda do Ru. O Ru, uma menina do Muito Interessante, se eu não me engano. A Sofia do Muito Interessante. Então, assim, foram 10 pessoas só da internet. Foi feito esse vídeo, onde tem um vento na cara deles muito forte, assim, deforma um pouco a cara para explicar que a 4G, enfim, é foda. E aí, além o que era para ser um vídeo de internet, virou um filme de TV, virou ponto de venda, enfim, virou uma campanha enorme a partir de um único vídeo. Né? Então foi muito legal, porque realmente eles tiveram um retorno muito bacana, o cliente ficou muito satisfeito e começou, obviamente, a querer que aquilo se transformasse em mais coisa do que eles tinham contratado. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que vocês estão fazendo para a Red Bull, que é um pouco mais nessa linha que eu estava comentando, de você usar o potencial criativo, né, do produtor de conteúdo. Né? Então, no Não Salvo a gente... Eu me posicionei desde o começo, o blog desde final de 2008. Então, desde o final de 2008 até agora, eu sempre me posicionei de uma maneira que eu não queria que o blog tivesse AdSense.
não queria que ele tivesse propaganda de banner, enfim. Por quê? Porque na época já estava começando a galera ganhar dinheiro com AdSense, os blogueiros ganharem dinheiro com AdSense, e eu me sentia incomodado com o número de banners que cada site tinha. Assim, você entrava num negócio e era aranha para um lado, era o Google para o outro, tipo, era muita coisa, assim, muito banner para você conseguir enxergar o conteúdo do cara. Então foi um negócio assim que eu botei na minha cabeça que eu não ia fazer nenhum tipo de banner, nenhum tipo de publicidade desse sentido, até eu achar que tivesse no ponto em que o Não Salvo já fosse reconhecido o suficiente para eu poder usar isso e não perder os leitores que estariam já acostumados com o tipo que o blog trabalha, né? Como é o formato dele. Enfim, de 2008 até 2013, eu não usei nenhum AdSense, poderia ter ganho uma puta grana aí, mas foi um posicionamento que não me arrependo, porque a gente começou a focar em negociação direta com a marca. Então, a gente, por um lado, não vendia Google AdSense, que, né, sei lá, você ganha 10 centavos lá num clique, você ganha 2 centavos no clique, mas em compensação as marcas procuravam o Não Salvo por ser um blog limpo, que não tinha trilhões de banners, ele não competia com um monte de coisa. Pode sentar aqui, mano. Pode entrar, Guga Mafra. A gente começou sem você porque está transmitindo ao vivo. Opa. A gente não quer deixar as pessoas esperando, mas aí a gente já te joga na conversa daqui. Pois é. E aí, para minha surpresa, as marcas começaram a procurar já o Não Salvo em 2009, 2010, querendo fazer publicidades do estilo publi editorial, funcionam bem no blog, ou então se adequando em um vídeo que a gente vai produzir, elas querendo participar como forma de conteúdo, que para mim é o principal aí que pode existir, né? Que a marca conseguir entrar como formato de conteúdo e não apenas ser uma mídia parada ali, ou enfim. Ela conseguir entrar no conteúdo do blog. E aí esse posicionamento acabou dando bem certo e até agora, o principal meio de lucro do Não Salvo são publicidades diretas de marcas que acham que podem ser inseridas ali. O Red Bull veio com uma proposta, na verdade a gente foi com uma proposta diferente, eles queriam fazer uma publicidade lá no Não Salvo, eles tinham uma verba bacana, então eles queriam fazer, tipo, sei lá, um publi por mês no Não Salvo. Eu falei, pô, se ao invés da gente fazer um publi por mês, a gente criar um canal de Red Bull, um brand channel de Red Bull, alimentado pelo Não Salvo. Porque a ideia deles era não só falar de esportes radicais ou do produto, mas sim ter um conteúdo para mostrar para os leitores de Red Bull. E o Não Salvo é um produtor de conteúdo aí, que a gente consegue falar de praticamente qualquer coisa. Então a gente pegou aí o Red Bull e fez um brand channel que está dentro do site do Red Bull. No primeiro mês, esse brand channel lá, que é o Red Bull /Não Salvo, alguma coisa do tipo, ou não tracinho salvo, sei lá. Esse brand channel que a gente começou a fazer para Red Bull já foi a página mais visitada do site inteiro deles. No mês seguinte também, e eu acho que durante um ano a gente é a página mais visitada de Red Bull todos os meses. Porque a gente leva um conteúdo que tem uma linguagem diferente do que a gente usa no Não Salvo, né? Porque no Não Salvo eu não boto acento, escrevo um monte de tudo errado, né? Tudo zoado, mas faz parte do negócio mesmo. É o jeito que eu escrevo na internet. No Red Bull é um texto um pouquinho mais sério, né? Mais quadradinho e tal, mas o conteúdo ele é muito interessante. A gente faz uns posts muito caprichados, assim, tipo, não é um vídeo e hahaha embaixo, né? A gente faz uma explicação, enfim, bota 10, 15 vídeos por post, ou uma sessão de fotos que tem a ver com a marca, que tem um público jovem, enfim. E a gente conseguiu estabelecer esse brand channel aí que funciona muito bem, cara. E depois do Red Bull surgiu uma outra coisa parecida com isso, que é a Mundo Estranho, que é uma revista que fala com um público com uma idade até 16 anos, se eu não me engano. E a gente tem também uma coluna na Mundo Estranho, abastecida pelo Não Salvo. Então são formatos que funcionam bacana. Vocês como produtores de conteúdo, não como veículo, né? Sim. Exatamente. E que é interessante para a marca, porque ela consegue pegar essas produções que a gente faz
e usar no Facebook dela, falar, ó, tem um post assim, ela se trata como um blog também, né? Não apenas falar venda 24 horas por dia. Ela consegue levar um conteúdo para o leitor dela das redes sociais. Vou deixar o Guga agora entrar na conversa. Eu já, na verdade, já disse que você é da FTPI, que você representa Jovem Nerd, Brainstorm 9, Tecnoblog, mas se quiser falar um pouquinho mais dos trabalhos, acho que é legal para... Eu acho que não... Alô? Tá funcionando? Alô? Alô? Tá. Eu acho que não preciso falar mais nada, você acabou de falar todas as... E aí, pessoal, tudo bem? Desculpa chegar no meio aí. Não, tranquilo. Aproveita, cara, conta aí algum trabalho. Eu conheço, na verdade, alguns trabalhos, principalmente do Jovem Nerd, mais proximidade deles. E eu sei que você, inclusive, construiu alguns desses conteúdos junto com ele, mas algum exemplo de uma campanha que, na verdade, a marca procurou vocês e, ao invés de chegar com algo pronto, foi produzido pelo lado dos seus agenciados. Eu já tenho uma aqui na cabeça, mas se você quiser jogar o primeiro um. Fala pra mim. Não, na verdade, do... Me ajuda aí. Teve do Ministério, na verdade, da Educação da Nova Zelândia, que eles fizeram o Nerd Tour. Teve, esse foi uma... Conta, porque você viajou junto com eles, inclusive, né? Foi. Acho que você pode contar a experiência um pouco mais... Na verdade, a gente tinha um plano de fazer uma Nerd Tour Nova Zelândia. Porque lá que foi filmado O Senhor dos Anéis, etc., era um conteúdo que a gente queria muito que estivesse dentro do Jovem Nerd. E aí a gente estava viabilizando isso junto com a Warner, que é a distribuidora do filme e tal, e acabou não rolando, surgiram algumas chances, e aí tipo o negócio veio para frente. E aí a gente foi sabendo que o Cid foi para Nova Zelândia. E aí a gente falou com ele, falou, Cid, como isso aconteceu? E aí ele falou que tem o pessoal lá... Não foi como você aconteceu, foi assim, como você conseguiu ir para Nova Zelândia, cara? E aí foi o pessoal tem um birô lá de educação, né, de incentivo à ida de estudantes para Nova Zelândia. É o pessoal que promove intercâmbio, né, para Nova Zelândia. Isso, exatamente. Chama New Zealand Education. Então, o papel principal deles é esse, é levar estudantes para Nova Zelândia. Existem 2 milhões não, eu não lembro mais o número, mas existe um número muito grande de estudantes brasileiros que vão para o exterior todo ano para estudar inglês ou pós-graduação, coisa assim. E só 1% deles vai para Nova Zelândia. Eles querem aumentar esse número, por isso que eles chamaram o CID para ir para lá. E aí eles têm uma agência, essa agência tem algumas pessoas aqui no Brasil, e aí a gente entrou em contato com essas pessoas, mostrou o projeto que a gente tinha da Nerd Tour, eles curtiram, e aí a gente conseguiu viabilizar, isso rolou lá. E foi muito legal por isso, porque ele acabou sendo muito natural, porque era um conteúdo que a gente já queria que existisse lá, e etc. Então, é um conteúdo que já tinha muito a ver com o site, já é um conteúdo que era muito desejado pelo público, etc. O que a gente mais tenta fazer quando a gente faz esse negócio de publi editorial, né? Tem a publicidade dentro da parte editorial, é tentar fazer a publicidade de forma clara e que fique bem claro que é uma publicidade, mas, ao mesmo tempo, com a mesma experiência que tem o nosso conteúdo. Quer dizer, quando você coloca um banner... vocês criarem o conteúdo, né? Quando você coloca um banner no site, eu não tenho nada contra banners, é legal, mas quando você coloca um banner no site, ele tem uma experiência limitada ali. Ele está um pedacinho ali do site com uma informação e etc. Quando você coloca isso num texto ou num vídeo, toda a experiência de interação que você tem com aquele site também está sendo passada dentro da publicidade. E é isso que é legal, é isso que faz funcionar, etc. É isso que dá tanto resultado. Alguém tem alguma pergunta? A gente desengatar, eu queria fazer que o pessoal pudesse até participar. Cortando, inclusive essa ação da Nova Zelândia que eu fui, logo em seguida o Jovem Nerd também foi, eles mandaram um relatório depois, que eles fizeram, né, uma puta pesquisa em seguida, e a menção ao país, né, a Nova Zelândia, depois da nossa ida, cresceu no Brasil 73%. Assim. Então, eles estavam eufóricos, sabe? Porque o que tinha de gente comentando, vou viajar para Nova Zelândia, que era algo que eles, nas buscas deles não aconteciam antes. Né? Aumentou os voos para Nova Zelândia depois. Provavelmente, não sei se aumentou os voos, mas uma galera foi, com certeza, assim, por ter visto a nossa experiência. Na frente aqui. Chegando no microfone, só para o pessoal do streaming ouvir a pergunta. Também. Boa tarde, meu nome é Alberto Veloso, sou diretor da Dezembro Editorial. A Dezembro é uma produtora, ela tem 3 unidades de negócio, ela faz livros de arte,
cinema e digital. E nós também temos uma experiência bastante interessante, porque nós, até eu estava conversando agora com as minhas assistentes, que o principal ativo de uma empresa hoje não é mais o prédio, os carros, os computadores, são as ideias. O ativo mais importante são as informações. E nós vendemos informações. E nós também temos uma responsabilidade social em relação a isso. E eu faço mais ou menos o que vocês fazem. Eu crio uma ideia, capto dinheiro com as empresas, produzo produto e entrego para a sociedade. Um exemplo, nós acabamos de fazer um livro agora sobre Carlos Chagas, a biografia de Carlos Chagas, um livro de arte espetacular, primeiro no mundo feito, criado por nós e patrocinado pelo Fleury. Batemos lá no Fleury, falamos com o marketing, apresentamos a ideia, e aí o diretor de Fleury falou, mas qual é a vantagem que eu tenho em pegar 300, 400 mil reais e jogar num livro sem lei de incentivo? O que eu vou ganhar com isso? Eu falei, você vai ganhar porque você vai associar a sua marca a um produto cultural, um conteúdo de alta qualidade, que vai cair na mão de professores, alunos do Brasil e do mundo. Então, desculpa, mas qual que é a sua pergunta? E ele comprou. Então eu pergunto para vocês, é esse o caminho? Muito obrigado. É esse o caminho? O caminho de você chegar e levar uma ideia para determinar... Então, no meu caso específico, não costumo levar uma ideia, tal. Normalmente, eu tento trabalhar com uma ideia que chega de uma agência ou de um cliente específico. Então, o cara ele quer anunciar no blog, tem uma campanha que está para entrar, procura a gente e fala, eu queria fazer isso. E a gente tenta sempre dar um feedback com isso, plus... Você tem um outro exemplo aí mais recente, Cid? Desse tipo? Cara, quase todas as campanhas funcionam assim. Brastemp, por exemplo, que foi uma campanha que rolou junto com a Bia Grange até. Eles queriam fazer uma publicidade dentro do Não Salvo e um filme para TV, onde a gente apareceria de alguma maneira. Esse foi que, em vez de colocarem vocês aparecendo o filme inteiro, vocês dão um flash. Parece, 2 segundos. 10 segundos. 2 segundos. E aí, mas aí que foi bacana. A gente sugeriu, além de aparecer no filme, que a gente sabia, obviamente, que né, eu não sou o Antônio Fagundes, né? Não sou tipo o Tony... Rodrigo Santoro nas Panteras. Não sou o Tony Ramos para vender o Friboi lá, nem nada do tipo. Como é que ele é o Rodrigo Santoro da internet? O Rodrigo Santoro das Panteras, só aparece 2 segundos no filme. Foi mais ou menos isso. Então, a gente apareceu durante 2 segundos, eu e a Bia, foi isso. E esse vídeo, que a gente aparece 2 segundos, foi o vídeo mais assistido do ano da Brastemp, na internet. Que a gente apareceu 2 segundos, assim. E foi o caso mais positivo da Brastemp. E aí a gente sugeriu fazer making-offs, contando como é que não a experiência de gravar, porque a gente apareceu pouquinho, mas como é que é um bastidor de uma gravação. Então a gente fez vídeos bastidores que são, tipo, o segundo mais visto do ano. Entendeu? Essa proposta do make-off já foi a partir de você? Foi uma sugestão que a Bia, a gente acabou conversando. Enfim, na verdade não é algo que surge da gente, mas em conjunto com a agência, a gente tenta trabalhar uma ideia, né? Eu acho que o legal é isso, porque... quem conhece mais do conteúdo, melhor do que qualquer outra pessoa que faz ele, é o blogueiro que está ali escrevendo. É o cara do YouTube que está lá e vai fazer o vídeo. Ele conhece o público dele melhor do que todo mundo, né? A marca ela tenta se inserir nesse conteúdo, mas a gente conhece como é que o leitor vai reagir a isso. Então, acho que assim, o intercâmbio de ideias é o principal, né? Não você só levar uma ideia, mas sim ter um feedback e trabalhar junto, tentar inserir junto com a agência, porque eu vou ofender umas pessoas, mas... Tudo bem, cara. Eu espero que ninguém tenha o coração. Não, porque o publicitário, ele tem uma parada que é tipo assim... Não, esse tipo de a minha ofensa ideia, já vem entendeu? preparado para ouvir isso. Já. Na verdade, a minha próxima pergunta para o Fábio, até para você saber, era assim, então como que é essa briga quando o cara vem com um negócio assim, eu quero que os caras façam assim. E você sabe que eles não vão topar, Fábio. Como é que essa luta com a agência do outro lado? É a luta mesmo que eu já vi isso, na verdade, é uma luta diária que a gente tem com as agências. Na verdade, nós somos parceiros das agências. Quem é a agência aqui? Só para a gente... isso é importante dizer o seguinte. Não eu adoro... nós somos parceiros das agências. As agências... nós, da IKEA, a gente representa os talentos, né? Que é o Cid, o PC, esse pessoal todo. Então, na verdade, as agências são os principais clientes deles,
né, que são os talentos e quem tem os blogs, enfim. Então, a gente representa num primeiro momento, os talentos numa interface com as agências. E é óbvio que as agências, realmente, às vezes, vem uma ideia muito bacana, que a gente ajuda a dar uma lapidada, mas, às vezes, vem umas ideias realmente ruins. Né? Realmente que a gente sabe, porque como a gente conhece... Não, às vezes não é nem que é ruim, é que ela não se adequa ao ela público que a gente já conhece. Exatamente, verdade, ela não vai funcionar. Até tentar te ajudar aqui, para o pessoal não ficar muito triste com você. É que a ideia, ela é criada, às vezes, num ambiente entre cliente e agência. O cliente, eu estou falando, é o cliente do outro lado, que é quem contrata a agência. Onde, dentro da percepção deles, da visão deles de internet, aquilo ali é fantástico. Quando chega em vocês que tem uma outra percepção, que é a percepção do público, do cara que interage no Twitter, no Facebook, no blog, vocês olham e falam assim, cara, não tem essa cara. Não exatamente casa, né? isso. Não, eu vou até citar você falou que é antigo, eu sei que é antigo, mas eu acho que é um exemplo falar. Muito bacana. Bom que é antigo, você não machuca que foi, ninguém. que foi quando eles invadiram um supermercado ano passado, que é um negócio chamado Noite no Hiper, que as pessoas realmente achavam que eles estavam invadindo Pode falar o supermercado. Aqui que é Carrefour, cara, não tem problema. Do Carrefour, exato. Mas no final das contas, foi muito legal. Foi uma ação muito bacana. Para mim foi uma das melhores assim que eu já participei até. Foi muito legal, mas até a gente conseguir chegar naquele formato, foi um embate de semanas com a agência e a agência com o cliente e a gente naquela história, não, mas isso não vai funcionar, aquilo não vai funcionar e vamos. E até no dia, não sei se o Cid se lembra, a agência estava com uma parafernália de filmagem, gruas, etc. E nas primeiras horas da coisa, a coisa não andava, porque eles estavam todos atrás deles com um monte de câmera, até que a gente chamou a agência e a produtora e falou assim, olha, vamos deixar eles fazerem a invasão. Deixa eles, porque o Carrefour já tinha falado, faz o que quiser aqui dentro, só não quebra. Então a gente falou, deixa os caras fazerem o que eles sabem fazer melhor. Aí a agência e o cliente falaram, ok, tira todo mundo e deixa só o Cid, a Kéfera, o PC e o Cauê. Foi aí que o negócio ficou como ficou. Tirando excelente. O Cid, os outros 3 sabem filmar, né? Então... Eu filmei na vertical. Não, mentira. A parte que tá errada foi o que você fez. Tô brincando. Fiz direitinho. Sim. Pera aí no microfone, só um minuto. A estratégia de venda não é direto no cliente. Você trabalha com a agência junto. Se você for direto no cliente, não pega bem, então? Não acho que não pega bem. Acho que depende do seu foco. No meu caso, eu não costumo ir, mesmo porque trabalho 100% com internet, então as agências costumam procurar o blog para fazer alguma comunicação. No meu caso. No seu caso, que é uma coisa, pelo que eu entendi, mais cultural, enfim, tem a ver com livro, eu acho que já é outra pegada, é um mundo que eu não conheço, não posso responder 100%. Eu vou te dar uma experiência como eu trabalho na Bubox. Hoje, na verdade, eu estou como consultor independente. O Bubox eu tenho uma participação, mas é uma empresa que eu trabalho, estou mais como um consultor. Eu ajudo ele nos relacionamentos com os publishers, que são os produtores de conteúdo. E aí muita gente vem com um projeto especial, como a Bubox também trabalha com as agências, muita gente vem com um projeto especial para a gente lá, fala assim, eu tenho esse projeto aqui, vocês ajudam a vender para alguma agência? Eu falo para você que isso é muito difícil, porque o que acontece? A agência ela tem o portfólio dela de clientes e eles não estão esperando cair alguma coisa do céu. A agência ela tem que entregar material para o cliente com regularidade. Ela já fecha aquela conta, ela faz um cronograma do que vai fazer nos próximos 6 meses, 1 ano com aquele cara. Então é difícil sobrar a verba para enfiar alguma coisa no meio. E aí eu estou falando porque até janeiro desse ano eu era sócio de uma agência, durante 5 anos sócio da Pólvora. Então eu vivi o outro lado da experiência também de você com o cliente. Então, assim, você já fecha a conta, você faz um planejamento para aquele tempo todo com o cliente. Na hora que aparece um projeto desse, você não tem de onde tirar a verba, então é bem complicado. Obviamente que às vezes funciona isso, mas funciona muito melhor, na verdade, você ter um trabalho contínuo como veículo e ter a apreciação de uma audiência específica, que é nessa hora que a agência acaba procurando você, que a agência procura muito
o Cid por causa do relacionamento dele ligado ao entretenimento, né? Até que eu queria que o Guga falasse um pouco, ele trabalha com alguns veículos de uns segmentos mais específicos, né? Você tem o Tecnoblog lá de tecnologia, você tem o Brainstorm 9 voltado para publicidade, né? Como que vocês já chegaram alguma vez a oferecer projeto especial para as agências ou é também esse o caminho? Já, mas é isso aí que você falou, é bem difícil. Às vezes, quando você chega para um cliente muito específico, que tem um projeto que tem muito a ver com a marca dele, etc., às vezes essa conversa avança. Você tem algum caso que você queira compartilhar com a gente aí, se você puder? Então, toda vez que você me pergunta isso, imediatamente me dá um branco. Tipo, dá um branco. O do Guga está tenso, o Guga está tenso. Já são 4h20 já? Eu estou adiantar o happy hour do Double Black. Mas já são 4h20 já no meu relógio? Não são ainda. Mas assim, esse da Nova Zelândia é um exemplo disso. Não, passou das 4h20 já. Não sei se quem entendeu a piada entendeu. Não entendi. Depois a gente brinca. A gente está te sacaneando aí, mas pode continuar. Mas então, esse da Nova Zelândia foi isso daí. Foi o projeto nosso que a gente levou para eles e mostrou para eles e eles acabaram encampando. Acaba funcionando. Quer dizer, acaba, às vezes, é meio um golpe de sorte, vamos assim dizer. Eu, pelo menos, eu não sei identificar, dizer que tem uma técnica para você criar projeto e dar certo. Eu vejo, a maioria dos projetos que eu vejo as pessoas montarem e apresentar, eles acabam não funcionando. Geralmente é o caminho oposto. Né? E outra, quando você vai apresentar, não é o cara. Quando o cara está te procurando, é porque ele está precisando. Quando você vai apresentar, os valores se invertem, né? Sim. Então é um pouco diferente. Eu vou te dar produto em troca, eu vou te dar então, divulgação. Tipo, eu vou te dar divulgação é o pior, né? Porque você já tem Vou te dar divulgação é o melhor, né? E oferecem, não estou sacaneando, eles oferecem isso. Né? Vamos fazer uma parceria que você vai ter muita exposição. Esse eu gosto desse. Tem umas frases boas, né? Que os caras mandam e-mail assim, acho interessante. É uma palavra, aliás, vocês são de agência aqui, nunca usa a palavra parceria. Ou então faz esse aí agora, porque no futuro. No futuro tá vindo outras campanhas que você vai curtir. Tem uma pergunta legal lá no fundo, também. deixa eu ver lá. Eu fiquei na dúvida se a pergunta espreguiçou. Tem uma luz na minha cara que eu não consigo. Não sei porque essa luz, se a gente ficasse no escuro, eu sou muito feio e ia ficar melhor no vídeo. Né? Pode falar aí. A gente está falando agora aqui dessa burocracia que tem cliente, agência e produtor de conteúdo, mas a gente está focando mais nos problemas de ter esse processo de 3 pontas. Do ponto de vista Na verdade, esse processo é totalmente necessário. Acho que talvez a ideia, e se aí não tiver assim, vamos tentar ajeitar, é tornar esse trâmite mais fluido, né? Mais fluido e entregando um resultado melhor para o cara que está pagando a conta lá. Né? Mesmo porque, desculpa te cortar, mas para variar, ele é assim mesmo mal educado, gente. Desculpa, eu gosto de falar. Mesmo porque o começo do blog não tinha, por exemplo, eu sou agenciado da IQ, né? Minha parte comercial fica dentro da IQ. No começo não era, e eu simplesmente não conseguia responder nenhum e-mail, porque só de dicas do blog eu recebo 2.500 e-mails por dia. Mais comercial, não sei, mais uns 30 Ele tem gente para ajudar a selecionar, ele não é uma máquina. Não. Eu sou quase uma máquina, mas... Falou... Então, assim, é muito e-mail, eu não conseguia dar conta de responder se, tipo, tinha uma dúvida sobre uma publicidade, eu não conseguia... Então, o meu foco, o que eu gosto de fazer é o quê? É o conteúdo para o blog, é isso. A publicidade é um adendo que, né, me faz viver. Mas não é o meu foco principal, porque sem eu ter conteúdo para o blog, não existiria o blog. Então, assim, eu fico focado nisso. A IQ, nesse caso, é necessária justamente por isso, senão o contato direto não daria certo. Mas agora faz a pergunta. Deixa eu ver. Dentro disso, e aí, falando especificamente do branded content, qual que é o essencial da agência? O que ela faz de melhor dentro dessa relação? Por que ela é importante? Da agência de publicidade ou da agência do talento? Publicidade. Olha, eu acho que assim, a agência ela precisa conhecer o talento, ela precisa conhecer o blog, o canal onde ela quer fazer a ação. Isso é primordial. Se ela não conhece, às vezes a agência está sendo pressionada pelo cliente para fazer uma ação na internet. Isso hoje acho que todas as agências estão sendo pressionadas pelo cliente, porque todo cliente está precisando fazer ações na internet, né? Ações bacanas, tem um monte de cliente fazendo coisa legal na internet. Então, aí a agência vem para a gente com uma necessidade de falar, olha, preciso, quero trabalhar com esse blog. Muitas vezes,
a pessoa da agência, do atendimento, enfim, que está querendo comprar alguma coisa com a gente, ela às vezes não conhece. Ela ouviu falar porque alguém de outra agência falou que fez uma ação com o blog e tal, que funcionou, não sei o quê, e ela às vezes não conhece a linguagem do blog. Né? Às vezes a gente começa a negociar com um cliente, com uma agência de publicidade, e quando ela vai ver a linguagem que o blogueiro usa, ela fala, não, peraí, ele não pode falar tal coisa. Mas se ele não pode falar tal coisa, a gente não pode fechar negócio. Eu não posso fechar um negócio. Se ele não quer que o não salvo fale do jeito dele, obviamente, adequando aquilo que tem que ser comunicado, mas se ele não quer aquela linguagem, se ele não pode falar uma coisa ou outra, às vezes se ninguém vai ser sacaneado, então não dá para usar o CID. Não tem adequação. Então, enfim, não dá para fazer. E o nosso papel enquanto agência, não só a questão comercial do CID, mas a imagem também, a gente cuida da imagem, né? Para a gente é muito importante que a audiência do CID, ou de quem quer que seja, não fique brava, não fique... Enfim, eles não podem não gostar daquilo, eles têm que gostar, aquilo é um conteúdo, tem que ser legal. Porque se for legal, vai ser legal para todo mundo, vai ser legal para o CID, vai ser legal para a agência, vai ser legal para o cliente. Tem que ser bacana, entendeu? Mas aí, desculpa cortar o Guga, não tem um perigo da agência, dentro desse contexto, dela se tornar supérflua? Porque ela só uma ponte entre o cliente não tem. E o Sabe produtor? Por quê? Sabe por quê? Porque a agência conhece o cliente dela. Ela sabe, ela conhece as pessoas, ela sabe lidar com aquele cliente. Quando a gente lida direto com o cliente, mesmo a gente, nós que somos agências, sempre é complicado. Né? Porque o cliente, quando ele paga, ele quer. Esse é o problema. Estou pagando, eu quero. Não, mas não pode. Não, mas eu quero, estou pagando. Então, a agência, ela também tem o papel de explicar para o cliente, olha, você está pagando, mas vamos fazer desse jeito que é legal. Eu sou agente de publicidade, eu sei, vai na minha. Você não me contratou para ser sua agente de publicidade? Então, vai na minha que eu entendo o negócio. Então, a agência do talento, com a agência de publicidade, a gente tem que ter uma sinergia e isso está acontecendo. Eu já vou até responder mais detalhadamente a sua pergunta, só queria que o Guga falasse o que é a diferença aí do bom e do mau cliente da agência, nessa relação aí, como é que você trabalha? Eu ia falar isso, a resposta para essa pergunta é que a boa agência, a agência que é competente no que ela faz, ela conhece o veículo que ela está contratando. Então, ela não vai contratar o não salvo para fazer uma campanha lá que não tem nada a ver com ele. É o planejamento, né? É óbvio que existe uma sintonia fina aí que você tem que fazer na hora que o negócio vai rolar e tal, mas em geral ela conhece, ela sabe por que ela está contratando o não salvo ou sei lá, ou o Jovem Nerd, ou um blog de moda, coisa assim, porque ela sabe, porque ela quer aquilo, ela quer aquela experiência, etc. Em geral as boas agências sabem disso e por isso acaba funcionando. Agora, sempre tem um cliente que está um pouco inseguro, porque quando a gente está falando de conteúdo, um cara não manda para você uma arte pronta e fala, publica aí, tá aqui, uma página inteira, tal, publica aí desse jeito. Ele não tem muito controle sobre aquilo que vai ser feito, né? E isso sempre, essas empresas, principalmente, quanto maiores elas são, mais regras elas têm de como essas coisas têm que ser aprovadas e tal. E aí isso acaba sendo um problema, mas aí a gente procura contornar. Mas o ideal é nessas empresas aprenderem que esse controle é uma ilusão, porque ela até se brigar muito, bater o pé, não fechar conta, ela até consegue forçar a barra e colocar aquele conteúdo lá. Só que depois que ela colocou aquele conteúdo lá, a forma como ele repercute na internet, ela não tem controle nenhum. Então Tem umas empresas que são bem gigantes, assim, que são bem difíceis de mudar esse tipo de regra e etc. E você sabe que tem pessoas lá dentro que entendem isso e sabem que isso tem que ser feito, mas tem um estatuto, sabe, aprovado em comissão e coisa assim, que o cara tem que mudar e isso leva tempo. Agora, tem outras não, tem outras que são mais dinâmicas, isso é feito muito mais rápido. O que eu vejo de muito importante nessa relação, né, que você tem, e aí nesse caso com vocês tem ainda o agente, né, tem o cliente, a agência, o agente e o talento, né, o talento do produtor de conteúdo. Eu gosto de usar publisher, né, então do talento aqui, você chama, publisher. Eu gosto de produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo, que em inglês tem uma palavra só, né? Mas no Social Media Week estava escrito web celebridade. Estava escrito web celebridade lá fora? Que é a pior palavra que pode existir. Mas eu coloquei para sacanear, falaram que você não gostava. Fui eu que escrevi.
Então tá bom. Influenciadores e brand content. Eu já usei influenciador em cima, vou usar web celebridade embaixo. Mas é que a agência é ela que vai definir quem são os veículos a serem utilizados. E aí, nessa hora, a agência tem que entender quem são os melhores veículos para causar impacto nesse público-alvo. Então, esse estudo de quem que é o target do meu cliente, quem são os melhores veículos para utilizar, quem são os melhores influenciadores para serem utilizados, qual o nível de mensagem. Isso tudo é o trabalho que a agência está fazendo. Na hora que ela chega no agente, chega no publisher, esse cara tem a interface do lado do público. Você já acreditou, você já defendeu para o seu cliente até aquele momento que esse cara aqui é o cara que melhor se comunica com o seu público. Daqui em diante, vamos contar com a consultoria dele na produção desse conteúdo. Na verdade, a gente aí não está substituindo, mas está fazendo a 4 mãos o trabalho que seria da redação, da criação. Mas se você for pensar o trabalho da estratégia e do planejamento, ele está todo dentro do lado da agência. E eu não estou dizendo que criação, redação tem que sumir da agência. Provavelmente que a gente tem várias outras disciplinas em marketing digital, que precisam desses profissionais. Mas quando a gente opta, dentro de mídias sociais, a trabalhar com influenciadores, nesse momento, com o influenciador, é uma hora de você abrir mão um pouco da sua criação. Obviamente, você tem os canais da própria marca que você gerencia, e aí a criação é sua. E aí, inclusive, esses caras eles servem, de uma certa forma, de inspiração para você direcionar o seu trabalho. Quem se comunica bem hoje com o meu público-alvo? Que lições eu posso aprender com esse cara que se comunica bem com o público-alvo? Isso pode até pautar um pouco os canais próprios da marca. Agora, quando você vai usar no canal dele, é a forma como ele se comunica. E aí você tem que dar um pouco o braço a torcer. Vamos ver se dessa você não dá um branco lá, Guga. Vamos lá. Agora, quando veículos de tecnologia, que vocês têm um Tecnoblog lá, como é que esses caras trabalham com review de produto? Eles dão liberdade, eles deixam o cara que o pessoal do Tecnoblog é meio ácido, às vezes, para fazer os reviews lá. Como é que essa relação? A gente deixa essas regras estabelecidas antes, assim. Então, primeiro que se a gente vai fazer um review de produto, a verdade é que a gente nem faz muito isso, cara. Review de produto patrocinado. A gente faz publi editorial, que é algo diferente, né? Uhum. Mas review de produto especificamente, acaba a gente não fazendo muito justamente por isso, porque se a gente for fazer review, a gente vai ter que falar mal. Se tiver alguma coisa para falar mal, a gente vai ter que falar mal. Uhum. Porque pode parecer assim, pode parecer só idealismo, mas não é. Se a gente começar... Não, é que às vezes nem é uma campanha publicitorial, às vezes o pessoal é convidado, né, para experimentar um produto, recebe o produto. Não, mas aí tudo bem. Mas aí quando tem esses convites assim, aí não tem o cliente não tenta impor, o cliente nesse caso, né, não é um cliente, mas a marca, ela não tenta impor regras. Ela fala, vem aqui, fala o que você quiser e tal. É muito raro. Às vezes eles só põem algum tipo de regra assim, não falem nada antes do dia 15, coisa assim. É o máximo que eles chegam. Mas quando eles convidam assim, vamos fazer um lançamento do novo telefone celular, whatever, sei lá, no Chile. Por que não pode ser aqui, né? É para esquiar. No Chile é sempre para esquiar. É para tomar vinho. É sempre no Chile, em Bahamas. Aí leva uma galera para lá, num hotel, coisa assim. Mas ainda assim, mesmo tendo todas essas regalias, etc., normalmente não tem nenhuma pressão. Não, pressão tem, mas não tem nenhuma regra do que assim, exatamente esse lado mal, não fala disso aqui e tal. É esse lado que eu estou tentando arrancar de você, da pressão. Não, né? E aí eles falam, cara, se tiver alguma coisa para falar mal, você tem que falar, porque se você não falar, os outros blogs vão falar, você vai ficar mal com a sua audiência, você vai perder sua audiência com o tempo e aí depois você não vende mais nada. Então não adianta pagar passagem para o Vale Nevado, voltar com coisa que não... Perde a credibilidade, só que, né? assim, quando o cara faz isso, o cara não lança um produto ruim, um produto meia boca e paga a passagem e cria esse evento. Ele faz isso quando é o produto top de linha dele, que vai sair bem, assim. Por mais que ele tenha quer associar o produto à experiência do cara experimentar o produto. E ele quer que o produto dele apareça ao mesmo tempo em todos os sites possíveis, etc. Quem quer? Eu levanto o microfone lá em cima. Pode falar. Eu queria falar exatamente sobre isso, em relação ao conteúdo editorial. Ele acabou... Por exemplo, se o Cid gostou de um produto e ele achou super legal, acha que a audiência dele vai gostar, ele está proibido de postar porque ele não ganhou para isso? Não. Ou, por exemplo, se ele foi convidado para ter uma experiência com o produto e o cara só convidou pela experiência, ele não te pagou para você fazer o post, você também não vai poder fazer porque você está assim? Ou até numa campanha pro bono. Eu já cheguei a mandar campanha super bacana, desculpa, uma campanha pro bono de doação de sangue. Legal. E aí o blogueiro top me responder, qual a verba que você tem para isso? Não tenho verba, eu quero o seu sangue.
Entendeu? É meio isso. Queria saber como vocês estão lidando com isso. O seu sangue e o sangue da sua audiência. Essa resposta para ele parece perigosa, né? Quero o seu sangue, meu Deus do céu. Liga pra polícia, né? Puta que pariu, que é o Dexter. Bom, enfim, eu acho que funciona assim. Principalmente quando são causas como essa, de doação de sangue. No Não Salva, o que eu estava falando no comecinho, que a gente não tinha banner de Google, todos os banners que tinham no blog, ainda tem, a maioria, são banners sociais. Eu coloco de doação de sangue, quando mandam para mim, eu tento fazer um bannerzinho para tentar ajudar, campanha do agasalho, de doação de animal, enfim. A gente tenta usar fazer esse feedback, porque é legal também para o leitor, ele vê que você está inserido em uma causa, enfim. Agora, sobre produto, no Não Salvo, especificamente, é difícil eu publicar alguma coisa porque você me mandou eu publicar no blog, porque o blog não é sobre produtos, né? É sobre entretenimento, é sobre... o cara tá entrando lá especificamente para dar risada. Basicamente é isso. No Tecnoblog, por exemplo, que é um blog mais técnico, se você mandar um celular, creio que os caras vão falar sobre o celular porque é sobre isso, né? Então, assim, é um pouco diferente. Mas eu acho que mais do que o cara publicar ou não publicar, é a relação que você estabelece da marca com aquela pessoa. É o principal. É o que você consegue estabelecer com a marca, né? Sei lá, o House... Um exemplo, o House, o Tic-Tac também, eles me mandam todo mês um carregamento de Tic-Tac absurdo. Eles sabem que eu não vou botar no blog lá, Tic-Tac é legal, não sabe que não. Mas, mano, eu involuntariamente eu falo de Tic-Tac pelo menos 5 vezes por mês, sabe? Porque eu estou realmente usando o produto. Então é meio que uma relação que a gente acaba Ele acabou de fazer propaganda de graça do Tic-Tac. Então recebe o negócio, tira uma... quando o produto é legal, tira uma foto, bota no Instagram, não custa nada, sabe? Eu super faço propaganda de graça de cerveja, só para vocês saberem, tá? Cerveja, eu tenho assim, também. Como quem não quer nada, falar assim. Não, eu tenho coleção de cerveja, o Ednei também. A gente recebe naturalmente, porque é um negócio que eu faria naturalmente. Eu tiro uma foto no Instagram, porque publico sempre a foto da porque é natural, assim. Mas às vezes vem umas coisas, sei lá, o cara me manda uma flanela. E aí, tem uma empresa de flanela. Tipo, vou tirar uma foto, uma flanela, não faz sentido, sabe? E, aliás, outra coisa, como eu também faço publi editorial, eu só faço se eu gostar do produto. Eu fiz recentemente, por exemplo, da Reserva 51, que foi, inclusive, isso demorou uns 2 meses para rolar, porque enquanto eu não provei a cachaça, eu falei assim, 51 não me remete uma cachaça confiável. Eu gosto de cachaça, meus tios avós todos tinham alambique, eu cresci brincando de alambique de cachaça, eu não vou falar de uma cachaça ruim, eu tenho uma reputação zelada. Divertida você teve, A minha infância é muito divertida. Que legal, ficou assim, então. Se meu avô e meu pai fizessem com crianças o que faz hoje, eles iam presos, com certeza, tudo, né? Eu não sei o que isso significa, mas... Mas eu tenho 37 anos atrás, não é sobre pedofilia. Há 20 anos atrás, não é sobre pedofilia. Tá. Não, foi violado de outras maneiras. Só para terminar essa questão que você falou, nós, enquanto agência dos publishers, dos produtores de conteúdo... Pode falar talento. A gente tem uma simpatia muito grande por esse tipo de coisa, por exemplo. Então, primeiro que a gente nunca vai barrar uma coisa dessa porque não vai ter grana, nunca. O que a gente pode, às vezes, realmente não dá para fazer, por um motivo ou por outro. Mas a gente já fez muita coisa. O Cid agora na verdade, ele está fazendo um negócio que eu não posso falar, porque, enfim, não posso falar agora, mas logo mais o mercado vai conhecer, vai ver uma campanha muito diferente do que já foi feito, e a concepção dessa campanha foi inteira do Cid, inteira. Entendeu? Ele mudou todo um conceito, tinha uma agência enorme por trás disso, e ele numa reunião com 30 pessoas, ele mudou completamente o conceito da campanha. E assim, daqui a um mês, acho que, né, Cid, vai ser lançado isso para o mercado como um todo. E é uma campanha
custo zero ele não recebeu nada para fazer isso, nenhum dos blogs que vão participar vão receber nada por isso, e vai ser uma campanha bastante polêmica e muito legal. Isso eu garanto para vocês, depois a gente posta lá nos canais da IKEA, lá no Facebook. Mas aí uma coisa até interessante sobre produtos, eu terminando que eu estava falando da cachaça, na verdade, depois que eu provei, vi assim, não, essa reserva 51 era diferente da 51 normal, eu gostei daquela cachaça, e aí eu escrevi, inclusive, explicando qual que foi a minha sensação e percepção. Aí eu topei fazer. Quer dizer, eu já recebi de produto, vou falar aqui, o pessoal do Microsoft, por exemplo, de Internet Explorer, convite para fazer, e eu não fiz. Um que na época não gostava do Internet Explorer, que eu já uso o Mac tem 5 anos. Eu não uso, não tenho não faria sentido, né? Não faria o menor sentido. Então, era uma grana boa, mas assim, eu não vou falar de um produto só porque estão me pagando. Eu tenho aquela questão da reputação a zelar com o seu público, né? No Não Salvo, por exemplo, já teve cara querendo pagar, tipo, 3 vezes mais do que era a publicidade para vender uma vagina artificial. O que, se eu for parar para pensar, eu faria, porque eu acho engraçado. Só que ele queria que eu fizesse um texto como se eu tivesse usado a vagina artificial. Como se fosse, né? Tipo, era um texto sério, não era tipo tirando sarro do produto, né? Que seria o natural que eu faria. Eu postei o vídeo do. Vocês chegaram a ver esse vídeo do Kid Bengala vendendo Falotex lá, que era a réplica do Kid Bengala. A réplica do Kid Bengala. Que era do tamanho de um anão, assim, o negócio. E aí eu postei porque eu achei engraçado o vídeo. Então o cara queria, porque queria vender uma de vagina artificial. Eu falei, cara, mas você quer que eu fale sério sobre? Porque ela é lubrificada. Eu falei, não, então não vai rolar, sabe? Assim, mas o cara, não, mas eu pago o dobro. Eu falei, não, mas não tem como. Tem coisas que não dá, não tem nem adequação, assim, né? É importante também a gente ter uma política clara para isso, né? Eu não sei se o Google tem conhecimento, por exemplo, de empresas de tecnologia, como que tem uma política já de mandar o produto, tem um prazo para avaliar, depois retorna, quer dizer, é um negócio. Os caras já, na verdade, quando começa um blog focado em produto, ele já cria toda uma política dessa de trabalhar com isso, né? Na verdade, no caso de tecnologia, eles têm uma relação bem clara, assim, bem direta com essas marcas, né? As marcas que fazem computador, telefone, coisa assim. Mas a gente acaba tendo muito anúncio também de marcas que não são exatamente disso, são marcas que querem ser associadas à tecnologia, sei lá, banco, entendeu? Então acaba tendo muita coisa desse segmento também. Quando é o fabricante de computador, coisa assim, o site um pouco depende deles também, né? Eles têm que ter acesso a esses produtos para ter coisas para publicar no site. Então eles acabam tendo uma relação bem direta, bem clara e bem, isso aqui vamos não falar porque a gente vai poder falar mal, ou então isso aqui a gente vai falar e vai falar mal pra caramba porque tem que falar, porque o público tem que saber disso, e fica por isso mesmo. Entendi. Você vai fazer uma pergunta? Desculpe o excesso. Tá bom. Nas visitas que eu fiz a algumas agências, eu percebi uma resistência muito grande da verba dessas agências para o setor digital. Porque o setor offline, Globo, Abril, etc., tem uma força política muito grande ainda nas agências. Então, às vezes, você cria uma ideia brilhante de um projeto digital, mas não avança porque o lobby das grandes operadoras de televisão, comerciais, etc., é muito grande no Brasil. Isso continua acontecendo, a evolução da percepção da importância da mídia digital tem evoluído dentro dos dirigentes de grandes agências no país? Na verdade, tem um problema muito ainda do consumo. Vou falar de uma experiência não só como uma agência, mas de estar na ABRAD, que é a Associação Brasileira dos Agentes Digitais, que são várias agências digitais que compõem essa instituição, e é um assunto que se discute muito. Vem nem tanto do pessoal da agência, né? Existe lá, o pessoal fala assim, o problema é o BV, é o bônus que se paga por volume, e aí o bônus na TV é muito maior. Na verdade, veículos digitais já têm começado a pagar o bônus por volume também. Existe um problema, às vezes, o cliente ainda não está tão digital, ele não entende quanto digital. Às vezes, a mudança parte do próprio cliente que quer começar a usar o digital, ele já entende que o público-alvo dele passa muito tempo em dispositivos digitais, em celular, em tablet, internet, nas redes sociais, fazendo pesquisa, etc. Mas tem um problema ainda de você
estruturar essa campanha. Você vai lá de um tiro só, você coloca em 2, 3, 4 canais de TV, gastou sua verba lá, tem um impacto muito grande. Na hora que você vai fazer isso no digital, você tem que juntar uma quantidade gigante de veículos e a gestão disso ainda é complicada. E aí no digital, às vezes a verba ainda vai muito mais para Google, Facebook, onde o cara consegue colocar uma quantidade considerável de dinheiro e ter um impacto muito grande. O problema é quando você faz isso, você não cobre o tempo que o usuário está passando online, você não acaba impactando ele tempo suficiente para gerar para fixar a marca, muitas vezes, na mente do usuário. Então, tem uma equação ainda a ser resolvida, que é você facilitar esses caras a gastarem o dinheiro. Parece mais absurdo que pareça, porque quando ele coloca num comercial no intervalo da Globo, ele está falando com não sei quantos milhões de pessoas. Para ter o mesmo impacto, ele tem que falar com 100 veículos. E gerenciar 100 veículos dá muito mais trabalho do que gerenciar um veículo só. Gerenciar envolve contratar mais pessoas. Pessoas é o maior custo que uma agência tem. Então, às vezes, a resistência da agência está muito nesse sentido. Não tem como não falar disso, mas, por exemplo, o Bullbox, ela hoje trabalha com 40 mil publishers independentes, entrega para 60 milhões de brasileiros. Mas soluções desse tipo, como birôs, ou como, por exemplo, FTPI, que num lugar você vai e fala com vários blogs, Iquiririm, num lugar você vai e fala com vários influenciadores, né? Soluções desse tipo que começam a facilitar, criar um ecossistema onde ele consegue, falando com poucos intermediadores, falar com uma quantidade muito grande de veículos. Eu sei que o pessoal critica muito o mercado, fala assim, são os atravessadores, mas na estrutura que está hoje, é ainda uma figura necessária. Isso, acredita-se que em algum tempo, tudo isso vai ser digital, todo mundo vai conectar no software, você vai entrar no software de bidding lá, comprar publicidade em muitos lugares, mas ainda não é uma realidade, é um futuro possível. Mas hoje tem uma dificuldade de você comprar a mídia para o digital, tem uma dificuldade de ser gerenciar a mídia digital, e o que a gente está discutindo aqui é de entender a linguagem do digital, né? Porque se eu for fazer para a TV, eu já sei. Comercial, 30 segundos, tem um monte de produtora foda no mercado, eu pego aquela ali que teve mais prêmio, coloco lá, acabou. Se eu for colocar no blog, no do Não Salvo tem que ser de um jeito, no videolog do PC Esquerdo tem que ser de outro, lá no Jovem Nerd tem que ser de um jeito diferente. Essa gestão ela é bem mais complicada. E aí, para produtos de nicho, de segmento mais nichado, já é uma realidade que você consegue usar esses caras hoje. Quando você começa a partir para larga escala, a gente começa a ter uma complicação de fato. E aí é uma solução que eu acho que existem possibilidades aí que Google, Facebook, Bullbox estão trabalhando, mas ainda não vejo isso como modelo ideal, como uma resposta que o mercado precisa. Mas tem uma outra coisa aí também que é legal falar. Quando você faz essas coisas dentro do conteúdo, dentro do site, a internet ela tem uma característica legal que ela é eterna. Ela está sempre lá. Ela não some quando acabou a novela, né? Ela continua. Então tem um monte de casos aí. Todos os sites têm um monte de casos. Eu tenho certeza que Não Salvo deve ter algum também. Que um publi editorial que você colocou lá e bombou e bomba até hoje, está entre os 10 primeiros, etc. Eu vou falar o caso que eu acabei de fazer lá, que você procurar a reserva 51 lá, a cachaça, você sai nos top 10 resultados do Pois do a Google. gente fez um... O cara não pagou porque eu levo milhões de visitas, porque eu não salvo, mas porque eu escrevo, fica um depoimento gravado lá na internet, todo mundo que procurar vai achar. A gente fez junto com o Jovem Nerd para o Bradesco os Nerdcasts de RPG, que é uma aventura de RPG narrada dentro do Nerdcast, etc. Que, aliás, foi um projeto que a gente apresentou para eles, foi feito no nosso formato, coisa assim. E até hoje, segundo informações do próprio internas. Bradesco, uma das... Está entre as 10 principais fontes de tráfego do Bradesco no Facebook. Então, assim, o negócio foi feito há, sei lá, mais de um ano, pelo menos. E está lá até agora. Você levantou um ótimo ponto, que falta talvez também... seja uma das compensações disso aí que você falta falou. o entendimento também do outro lado, de que esse tipo de coisa é um valor a ser considerado. E aí, isso às que vezes, você falou, não tinha parado para pensar dificuldades. ainda, cara. Porque assim, quase todo título que eu faço é o primeiro resultado no Google, se não é o primeiro, é o segundo, o terceiro. Sempre está ali entre os primeiros. Eu uso isso como argumento de venda. Se você botar um título de um produto, né, ele acaba ficando no primeiro ali, ou um dos primeiros. Às vezes eu até faço uns testes no blog, assim. Às vezes tem um vídeo que eu recebo, sei lá, com 5 visualizações. Eu falo, pô, esses dias não, mês passado teve um assim. Aí eu falei, pô, esse vídeo só eu tenho, eu vou...
Que, às vezes é o cara que filmou que me manda, né? Tem muito dessa no Não Salvo. O público é muito... Pensa no blog antes, aí o cara já vê uma merda acontecendo, ele vai filmar para me mandar, né? A central de distribuição de zoeira na internet. É basicamente isso. É basicamente isso. E o meu e-mail é tipo a Deep Web brasileira, tá ligado? Tem coisas que você não imagina. Esse vídeo, por exemplo, é uma coisa meio bizarra, que é um cara que tá na rua e aí provavelmente ele não pagou um travesti. Eu sempre fico tenso, cara, quando ele começa a explicar. Quando fala de travesti. Não, não quando eu você sei começa como é que as coisas inéditas, você vai falar. Você não colocou no blog, você não colocou em lugar nenhum e você vai falar no palco. Você sempre dá uma dessas. Vai continuar, vai travesti, então... Então acho melhor não terminar. E aí o travesti, o vídeo é um cara filmando o travesti pegando no saco do outro e apertando. E o cara... Ai, me larga. Com uma vozinha bem fininha, assim, sabe? Sabe como é que é, né? Não faço nem ideia. Né? E aí o vídeo é isso. É tipo um travesti segurando o saco de um cara no meio da rua de dia. E um monte de gente em volta dando risada no cara. Ele, ai, me larga, eu vou pagar, juro. É isso. Tá. Aí eu recebi esse vídeo e falei, mano, eu vou inventar um título que não tenha no Google. Uma sequência de palavras que não tenha no Google pra gente ver o que acontece. Aí eu botei assim, o caso, alguma coisa, eu não vou lembrar exatamente, mas é o caso da Rua 32. Era isso o título. Eu não sabia que rua era aquela, não sabia se tinha o número Mas 32. Na Rua 32 não tinha nada, né? Não tinha nada. Eu botei entre aspas, não tinha nada. Passou uma semana, eu falei, puta, lembrei disso aí, vou dar uma olhada. Tinham 1.700 resultados sobre o caso da Rua 32. Então, essa questão de você botar a marca e dar um up de Google também é importante. Esse, na verdade, eu estava até no começo me perguntando que raio você queria chegar com esse contando esse caos. Eu achei que você ia só fazer zona. Pois foi incrível, né? Tipo, a volta que ele deu, uma parábola. A parábola do Jesus. Eu queria falar de travestis, era isso. Também, né? Como é que seu pai fala que é do Jesus? Como é que é? Jesus.com. Jesus.com. Então, Jesus.parábolas digitais, Jesus.com. Mas quando você procura influenciador, esse é um valor do influenciador que às vezes o pessoal esquece de vender, né, para o cliente. Que não é só o impacto que tem naquele espaço dele, é a propagação que isso tem na rede. Essa propagação não é só o boca a boca, é pessoas replicando o seu conteúdo. Né? Tem no Twitter o pessoal sabe que tem o RT, no Facebook tem o share, mas do blog, os blogs com mais influência, é impressionante a quantidade de gente que copia. 1.700 resultados para aquela palavra que não existia. Um outro exemplo é um player que a gente está usando agora, que é o Playwire, que é um player gringo, que é a minha solução anti-YouTube. Anti-YouTube? Porque assim, todo post que eu boto posts polêmicos, entre aspas, né, de vez em quando. Ou então posts que o cara eu sei que ele vai deletar porque ele vai passar vergonha na escola. Então eu sei que daqui a 24 horas ele vai deletar, ou o YouTube vai deletar, porque toda coisa que a gente coloca no blog, às vezes dá um pico muito alto de visita. Tipo, muita gente denuncia e o vídeo sai. O vídeo tem 100 mil visitas, do nada, assim, do zero. Então, um cara falou, pô, isso aqui eu não gostei, porque ele falou cocô, não gosto dessa palavra. Vai lá, denuncia, o YouTube tira do ar, porque ele viu que teve um pico muito grande, teve uma denúncia, ele fala, tem alguma coisa errada nesse vídeo, roubou, acaba tirando do ar. E eu fico sem o post no blog, porque não tem vídeo. Então, assim, eu sou obrigado a refazer o mesmo post 5 vezes por mês. Então, uma solução foi esse player gringo, que eu sei que não deleta de jeito nenhum. Então, eu coloco as coisas lá, quando eu vejo que tem a possibilidade de ser deletado, eu sei que ele não vai deletar, e ninguém usava esse player além do Não Salvo e do Bobagento. A gente usou durante uma semana para experimentar. A gente meio que falou ali, o Bobagento foi o primeiro a usar, indicou, a gente começou a usar. Passou um mês, todos os blogs estavam usando esse player, sem a gente ter falado nada para ninguém. Assim, vai lá usar o fulano e tal. Não. Meio que naturalmente as pessoas viram influenciador da blogosfera também. É a consequência que a gente fala do influenciador na vida real. Né? As pessoas começam a fazer o que o cara está fazendo. Pessoal, infelizmente acabou o nosso tempo. E eu sou o cara que vem falar que acabou o tempo, então eu vou acabar. Tá bom. Eu não posso. Não tem eu vindo aqui falar que eu tenho que acabar, então eu comigo mesmo a gente decidiu que acabou. Queria agradecer a participação de vocês. Eu sei que acabou não abrindo muita pergunta, eu me empolgo, eu falo demais, o Cid também fala demais. Né? Mas espero que vocês tenham gostado e interajam com essas figuras aqui no Twitter. Tem no site lá, a gente... Quer falar o Twitter de vocês, só pessoal? @nãosalvo. Não salvo. @IQ Agenciamento.
Guga Mafra. 19 horas a gente vai estar aqui fazendo o 19 horas ao vivo, agora, é o próximo agora, você já fica aí. Tem o Braincast ao vivo, a próxima atração. Ah, é? Eu posso ir no banheiro um pouco? Pode, fica à vontade. Tem 26 minutos aí no banheiro. Vai lá. Obrigado, gente. Valeu, obrigado.